Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por sua vida, porque Ele te deu vida. Então, glória a Deus por sua vida, porque Ele te deu vida. Amém, abençoado por essa palavra? Palmas para Jesus. Olha só, hein? Se isso aí te for revelado, hein, abençoado? A graça, a última revelação da terra. A graça, a última revelação da terra. Vamos continuar com o nosso apostolado. Amém, abençoados? Clica lá na mensagem número 1, abençoado, que essa mensagem é número 2. Amém? Parte 2. A gente vai regozijar com essa palavra que vem do reino de Deus. Amém? E os espirituais discernem bem todas as coisas, abençoado. Amém? Então, glória a Deus por sua vida, abençoado. Meu nome é Maria. Se inscreva no canal, Graça sobre Graça Macedo. Dá um like, dá um joinha. Amém, abençoado? Porque eu dou glória a Deus, porque Ele me deu vida e me vivificou, não é? Então, fica aí com essa palavra. Então, glória a Deus que me deu vida. E vida em abundância. Amém, abençoado? Então, nós temos que ser abundantes na palavra do Senhor, para que aquele dia, não é, o Senhor possa se compadecer de nós, no dia de uma injúria, no dia de uma fraqueza, no dia que a gente precisa de uma bênção, enfim, para que o Senhor olhe para nós, amém? E aí a gente tendo créditos com Deus, agradando a Deus, não andando em obras da carne, amém, abençoado? Andando em obras do Espírito, e aí Deus vai ser conosco. Amém, abençoado? Ele já foi com nós lá no céu. Amém? Deus que se compadeceu de nós, né? Deus, ele compareceu. Jesus, ele compareceu por nós. Amém, abençoado? Em termos de revelações espirituais, em termos de colocar nós dentro do seu reino. Deus se compadeceu de nós. O Senhor já compareceu por nós, por seus filhos, amém? Estamos abençoados em Cristo Jesus, amém? Efésios 1:3. Estamos santos e irrepreensíveis diante do Senhor, estamos santos e irrepreensíveis diante do Senhor, amém, abençoado? Então, Filipenses 3,15, estamos perfeitos diante do Senhor, por isso somos irrepreensíveis, porque lá no céu Deus não repreende os santos. Amém, abençoado? Então, Deus nos colocou dentro da sua igreja. E se você não tem esse entendimento, Deus vai te revelar. Amém, abençoado? Glória a Deus por sua vida. Amém? Então, vamos lá, abençoados. Parte 2, não é? Evangelho, nem escrevi ainda, abençoado, vou escrever agora, olha. Evangelho aos judeus ou Evangelho universal. Vamos lá? Esta é a parte 2, não perca a parte 1, senão você fica sem entender o apostolado, amém, abençoado? Então, hoje tem coisas novas. Tem uma mensagem aí no Ministério Graça sobre Graça Macedo, as coisas que a Igreja da Terra não sabe, as coisas que os evangélicos não sabem. E hoje nós vamos aprender um pouco, amém? Você que é aí da lei, você que é das obras da carne, ou seja, das obras da carne, abençoado, está fazendo aí jejum para santificar, para se santificar. A carne não entra no reino de Deus, o Espírito está santificado, amém? Cristo santificou o nosso espírito. Então agora nós vamos regozijar na graça de Deus, abençoada, entrando no reino de Deus, amém? As coisas espirituais. Os santos, eles falam coisas espirituais que vêm do reino de Deus. Então se santifique completamente, abençoado. Com jejum? Não. Sacrifício Deus não quer, amém? Deus não quer. Quem tá fazendo, mas Deus não quer. Se ele não quer nem receber, ele vai. Amém? Porque Deus é bom, abençoado. Amém? Deus é bom. Deus não quer sacrifício. Deus faz quando ele quer. Amém? Se ele vê que não é bom pra gente, de repente a gente quer alguma coisa, não é bom pra nós, ele não dá. Amém, abençoado? Ele não dá, abençoado. Então vamos lá? Que ele ama o filho, abençoado.
porque ele ama o filho. Amém? Então, vamos lá. Vamos aqui, abençoado. O Espírito Santo vai começar com isso aqui, olha. 1 Coríntios 3:10. Eu busco lá na playlist do Ministério Graça Apostolada, abençoado. Mas aí Deus acrescenta algumas coisas e eu trago aqui, amém? 5 minutos já. Olha lá. 1 Coríntios 3, verso 10. Que você receba graça. Graça é o ensino de Cristo. Amém, abençoado? É o ensino do Evangelho. Isto é graça. Graça e apostolado. Graça é o que Cristo fez. Graça com G maiúsculo. Graça com G minúsculo é o ensino. Amém? Dele, de Cristo. Ainda que venha pela boca do apóstolo Paulo. Vamos ver isso? 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Hoje nós vamos falar de um ser chamado Pedro. É o texto que o Espírito Santo vai acrescentar hoje, nessa ministração. Amém? Que não teve na ministração passada, mas vai ter esse texto hoje. Segundo a graça de Deus que me foi dada, não foi dada a Pedro. Hoje eu só vou falar de Pedro, amém? Não vou falar dos outros. Amém, abençoado? Hoje eu só vou falar de Pedro. 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, a graça de Deus foi dada a quem? A Pedro? Não. A Paulo. Segundo é o que está escrito. Se você ouvir e crer, abençoado, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Se você ouvir, ler e crer, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Amém? Por isso que a graça de Deus manifestou aos seus santos. Amém, abençoado? 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, Paulo dizendo, pois eu, como sábio construtor, pois eu, como um sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas vê lá como cada um edifica sobre ele. Guarde isto, abençoado. Alguns vão pregar a graça, só que Deus deu a graça ao apóstolo Paulo. A revelação da graça está com o apóstolo Paulo e é incontestável isto. Amém? Então, pus eu, como sábio construtor, o fundamento. Então, no decorrer dessa ministração, você vai ver que tem outros que colocaram outro fundamento, ou seja, edificou a igreja não com o fundamento de Cristo. Paulo pôs o fundamento e outro edificou. Então, outro veio e edificou e assentou os tijolos. Errado, abençoado. Amém? Tá entendendo isso aí, abençoado? Então, edificou a igreja não com a graça de Deus. Edificou a graça, não edificou com a graça, mandando a pessoa se santificar com jejum. E Deus disse, eu não quero sacrifício, obra da carne. Essa igreja é uma igreja em Cristo, abençoada. Essa é uma igreja onde tudo está consumado. A igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo somos nós. Deus disse em João 19:30, não é? Lá em João 19:30, João falou, está tudo consumado. Jesus tomou vinagre, achou a sua cabeça, morreu e Pai, está entregue a ti o meu reino. Está tudo consumado. Eu fiz por ele e eles não precisam fazer absolutamente nada. E tem gente que fica indignada com isso. Mas é as escrituras, é a palavra que diz, se estiver escrito, eu creio. Amém? Então falta o quê? Revelação. Faltou revelação para Pedro. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Então Paulo ele colocou o fundamento. E o que aconteceu? Veio outros, não é? E edificou a igreja de Cristo. Não veio só um pregador edificar a igreja de Cristo abençoado.
Veio vários. Então a Bíblia é uma só. Então tiveram interpretações diferentes da Bíblia. Só que a graça de Deus está com Paulo e muito bem explicada. E hoje vocês vão ver um pouco disso. E outro edifica sobre este fundamento. Paulo colocou o fundamento. O fundamento é o apostolado abençoado. O fundamento é que você é salvo em Cristo. O fundamento é que você é comprado por bom preço. O fundamento é que é você justificado em Cristo. O fundamento é que você é nova criatura. O fundamento é que você é salvo. Ponto. Este é o fundamento. Este é o fundamento abençoado. O fundamento é que você é batizado em Cristo Jesus. Este é o fundamento. E Paulo disse, vê lá como cada um edifica. Vamos lá, vamos dar uma corrida aqui em... vamos dar uma corrida aqui abençoada em Deuteronômio, para quem não viu a primeira ministração. Minutinho, abençoado. Eu vou fazer um negócio aqui. Para quem não viu a ministração, abençoados, Deuteronômio, abre aí a Bíblia de vocês, Velho Testamento, Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, onde... Não vou ficar conversando não, senão eu demoro para achar os livros, abençoado. Deuteronômio 14. Deuteronômio, Êxodo. Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, verso, só vou dar uma pincelada porque eu já ministrei na parte 1, amém? Deuteronômio 14, verso 2, pois sois povo santo, Deus falando com o povo de Israel, não com nós, amém? Deus falando com o povo de Israel. Pois sois povo santo, o vosso Deus, o Senhor, vos escolheu dentre todos os povos que há na terra, dentre judeus, gentil, brasileiro, americano, português. Amém, abençoado? Dentre todos os povos da terra, Deus, olha lá. Pois sois povo santo ao Senhor, o vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, para lhe serdes o seu próprio povo. Tá claro que isso aqui é uma palavra para o povo judeu, povo israelita, povo de Israel? Tá claro, abençoado? Então, vê lá só uma pincelada nos textos, amém? Pra gente ativar a nossa memória de Cristo, tá certo? Vamos ali em Isaías, que foi os textos que lemos. Isaías 65, Isaías, livro do profeta, Isaías 65, capítulo 65, verso 1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Então, o povo gentil, nós, não um povo estranho, né, chamado de povo estranho na Bíblia, um povo não judeu. Fui buscado, Deus falando, fui buscado dos que não perguntavam por mim. Então, os gentios, o povo não hebreu, o povo gentil, que somos nós, não perguntava por Deus. Porque quem estava sempre buscando a Deus eram os judeus, sempre orando, sempre fazendo, né? Então, certo? Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. Fui achado daqueles que não me buscavam. Daqueles que não me buscavam. Então, era um povo que não conhecia nem a graça e nem a lei. Certo? Um povo que não invocava o meu nome. E eu disse, eis-me aqui. Mas Deus não é misericordioso, abençoado? Você pode estar lá nos confins da terra sem ouvir, sem perguntar por Deus, Mas Deus acha e Deus é com estes. Deus não é bom, abençoado? Então, olha lá, ó. Um povo que não invocava o meu nome, mas Deus é bom, hein?
Um povo que não invocava o meu nome. Não tem gente assim na terra que não invoca o nome de Deus? Mas é filho. Então Deus é misericordioso ao ponto de ir ter com este. Mesmo se ele invocar o nome, mesmo sem invocar o nome de Deus, mesmo sem perguntar por Deus. Um povo que não invocava o meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, abençoado, ainda que seja um povo rebelde, porque o povo, os filhos de Deus hoje, tanto gentil como judeu, o povo é rebelde, abençoado. Mas Deus estende a mão dele, porque Deus é bom e Deus é misericordioso. Amém, abençoado? Vamos pular, é só uma pincelada, só para você ver que há um povo gentil e um povo judeu. Esses textos é só para vocês ativar a sua mente de Cristo e saber que na Bíblia tem dois povos. Amém? Logo, se tem dois povos, tem dois evangelhos. Vamos aí para João, dar uma pincelada em João, livro histórico de João 1. João 11. João 1, verso 11. Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Judeu não recebeu Jesus. O povo judeu não recebeu Jesus. Jesus veio para este povo, mas não receberam. Tanto não receberam que crucificaram ele. Certo, abençoado? Entendidos, abençoados até aqui? Vamos lá. No decorrer de muitas pregações que a gente vai ter abençoado, né? Convosco estarei até a consumação do século. O século é 100 anos. Não vou nem entrar muito nesse detalhe. Amém, abençoado? Alô, eu sou evangelista, tá bom? Vê a ministração completa no Ministério Graça e Apostolado. Vai lá na playlist, coloca lá no YouTube, Ministério Graça e Apostolado. Lá vai ter um mestre que vai explicar bem melhor do que eu. Amém, abençoado? Eu sou uma evangelista. Eu trago uma palhinha e o mestre acende a fogueira. Alô, o mestre acende a fogueira, abençoado. Oh, babapai. Então, vamos lá para Mateus 28, 16. Novamente, hoje tem um texto novo, vai lá para o finalzinho. Vamos ali para Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28. A gente vai aprendendo, a gente vai aprender a falar. A gente vai aprendendo, abençoado. Porque a gente vai falando. A gente vai aprendendo a gente vai aprendendo, abençoado, a ser filho mesmo, em comunhão com Cristo, entende, abençoado? A gente vai se posicionando no nosso lugar, amém? Que é com Cristo. Mateus 28, Mateus 28. Vamos lá, abençoado, isso aqui tem que ficar claro, abençoado na mente de vocês. Não esquece nunca, 1 Coríntios 3, verso 10, Paulo colocou o fundamento e diz, vê lá como o outro edifica. E tem muitos edificando a igreja de Cristo errado, por falta de revelação. Mateus 28, a partir do verso 16 também está na outra ministração, mas vou fazer novamente, dar uma pincelada novamente nesses textos, amém? Quem não viu a parte 1, vai ver a parte 2 e tudo vai ficando claro, amém? Vai ter mais partes, amém, abençoado? Isso edifica a mim também, abençoado, como evangelista. Ministrar edifica a minha vida como um evangelista, porque eu não evangelizo só aqui no canal, eu evangelizo na rua. E como nós evangelizamos na rua, segunda-feira, hoje é terça, né? Novembro de 2024. Dalva Lima está comigo. Às vezes nós saímos aí, não é, para dar uma volta aí pela terra. E Dalva Lima tá no Facebook, procure ela e Carmen Macedo no Facebook. Nós estamos lá, tá bom? Então, abençoado ao mover lá, hein? E aí nós evangelizamos por aí, nós ouvimos muita coisa, abençoado. Então é bom para mim falar, abençoado, porque vai ativando a minha mente, eu vou sabendo explicar, eu vou sabendo falar, amém, abençoado? Eu não evangelizo só aqui, abençoado, alô,
uma pessoa com a graça de Deus revelada, tamanha revelação na terra que muitos não a têm, e nós temos esses ouros, não é? E que não é palha, palha consome, ouro não, abençoado, ouro não. Então essa graça de Deus é ouro, e aí nós temos que dar por nossos irmãos, amém? Temos que dar água de beber. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, abençoado. Esta é a palavra. Mateus 28. Mateus 28, verso 16. Uma pincelada também, que o texto, né, está em Atos 10. O texto que eu quero. O texto que o Espírito Santo trará a vocês. Entendimento. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia. Os 11, porque Judas já havia se enforcado, então os discípulos de Jesus que andaram, os discípulos, presta atenção nessa frase abençoada, os discípulos de Jesus de Nazaré andaram com Jesus de Nazaré. Nós não andamos com Jesus de Nazaré. Ou você andou com Jesus de Nazaré? Fica aí com você, pensa. Eu andei com Jesus de Nazaré? Você não andou com Jesus de Nazaré. Você não estava lá em Mateus 10, quando ele falou, os meus 12 discípulos são Alfeu, Bartolomeu, Tiago, Felipe, Pedro. O teu nome não está lá. Você não é discípulo de Jesus abençoado. Discípulos de Jesus são eles. Eles andaram com Jesus. Amém, abençoado? Então vamos aqui nesse texto. E eu quero corrigir, abençoado, algo. Vou interromper aqui um pouquinho, não fecha a Bíblia não, abençoados, em Mateus 28, tá bom? Quero interromper aqui e fazer uma correção. Aos 22 minutos dessa ministração, quero fazer uma correção de uma ministração aí que eu fiz, abençoado. E eu disse que Jesus apareceu para mais de 40 irmãos. Eu errei. Então o Espírito Santo traz a correção e a gente deve corrigir para não ser neófito com a palavra, tá bom, abençoado? Abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, verso 6. 1 Coríntios 15, verso 6. 1 Coríntios 15, verso 6. Depois, Paulo falando, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Eu disse 40 irmãos. Jesus morreu e ressuscitou e aí apareceu a muitos irmãos. Apareceu para mais de 40 irmãos. Eu estou corrigindo. Amém? No Jornal Nacional, o William Bonner faz assim, que eu já vi, abençoado. Eles erram lá, depois eles voltam com a notícia, quero fazer uma correção. Não foi isso, foi isso. Então, também tô fazendo aqui, tá bom? Direitar as veredas é bom, né, abençoado? 1 Coríntios 15, verso 6. Depois foi visto, quem foi visto? Jesus. Ao morrer e ressuscitar, foi visto, olha lá. Depois, 1 Coríntios 15, verso 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Então, mais de 500 irmãos viu Jesus. Nós não, abençoado. Amém? Nós não. Nós não vimos, não. Eles viram, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Eles lá, naquele tempo, né? Antes da cruz. Jesus morreu e ressuscitou. Antes da cruz, os seus discípulos, Alfeu, Bartolomeu, Tiago, Cefas. Amém? Então, e depois da cruz, depois que ele ressuscitou, olha lá. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Então, aquele tempo ali, né? Depois que ele foi morreu, ressuscitou e apareceu para mais de 500 irmãos. Muitos morreram e muitos, né? Naquele tempo, viu Jesus. Muitos morreram,
mas alguns já tinham morrido. Olha lá. Mas a maioria vive ainda. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda. Isso Paulo citando o passado, né, abençoado, entendeu? Olha lá, Paulo falando com a igreja de Coríntios, citando uma história do passado, que aconteceu, amém? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Como todos crescem, nascem e morrem, alguns já tinham morrido. Alguns já morreram, mas alguns chegaram a ver Jesus Cristo ressuscitado. Tá claro, abençoado? Então vamos voltar ao nosso assunto. Mateus 28. Mateus 28. Mateus, capítulo 28, verso 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando o viram, o adoraram, né? Os discípulos de Jesus, acostumados com Jesus, estavam ali sempre com ele, o adoraram, eram apaixonados por Jesus. Jesus, verso 17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Sempre alguns duvidam. Será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será que é aquilo mesmo? Alguns duvidaram. Tomé, né? Tomé, tem bastante Tomé na terra. Verso 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A Jesus abençoado é dado todo o poder no céu e na terra. E a Maria é dado um ministério de evangelismo, de evangelista. Então, cumpra bem o ministério, aquele ministério que Deus lhe deu, cumpra bem este ministério. Amém, abençoado? Então, a Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Que diferença, né? E a Maria? A Maria, ela deu, né, o ministério de evangelista. Amém, abençoado? Então, vamos lá. Verso 19. Portanto, olha lá, Mateus 28, verso 19. Portanto, ide fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, isso foi uma ordem para quem? Para nós? Não. Nós já temos a graça revelada que nós estamos batizados com o Espírito Santo. Romanos 6,3. Ou não sabeis que na sua morte Jesus nos batizou com o seu Espírito. Então, lá na morte de Jesus, abençoado, batizou os que estavam antes da cruz, que não eram batizados com o Espírito Santo, pois Jesus ainda estava falando com eles, vivo ainda em sua carne, morreu, ressuscitou, passamos da cruz e fomos batizados com o Espírito Santo. Paulo trouxe isso lá em Romanos 6. Amém? Verso 3. Não diz que Paulo colocou o fundamento e outro tem que edificar? Então essa é a edificação. Nós estamos batizados com o Espírito Santo, sem necessidade de batismo com águas. Rudimento pobre e fraco e inútil. Uma vez batizados com o Espírito de Deus, o próprio Deus em nós, não precisamos batizar em água. Só que Pedro não entendeu isso. Vamos lá? E uma edificação muito importante, abençoados, uma edificação muito importante para vocês. Vou falar. Deixa eu ler aqui o verso 20 que nós vamos ir para outro texto. Então, vocês entenderam? Ide fazer discípulo. Deu ordem a quem? Jesus já ressuscitado, claro, ressuscitado, mas deu ordem a quem? Aos seus discípulos. Nós não somos discípulos de Jesus. Romanos 7,4 fala que nós somos de outro, do Cristo da nova aliança, que é o Cristo ressuscitado. Né? Um corpo espiritual, glorificado. Amém, abençoado? Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os. Ah, mas Jesus mandou batizar lá em Mateus 28. Jesus foi que mandou. Alô, eles eram apaixonados por Jesus. E Jesus dava, sim, instruções para eles. Jesus de Nazaré, segundo a sua carne, dava instruções para eles, não para nós. Hoje quem dá instrução para nós, né, vindo do Espírito Santo, o próprio Jesus ressuscitado, é o evangelho que Paulo
traz. Amém? É assim, abençoado, tá? É assim. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando. Ah, mas Jesus mandou batizar. Nós estamos vendo aqui, abençoado, está escrito assim mesmo, mas não é para nós. Isso aqui é da antiga aliança. Jesus tinha nem morrido. Jesus tinha morrido e ressuscitado, abençoado. Só que essa instrução não é para nós, é para eles, não para nós. Nós estamos batizados em Cristo. Vamos ler o verso 20, que eu vou passar para a ministração que eu trouxe hoje, que o Espírito Santo trouxe hoje, certo? Verso 20, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? Então, os discípulos de Jesus, obedientes a Jesus. Então, eles tinham mais era que batizar mesmo, abençoado. Amém? Porque o corpo do pecado ainda existia na terra. Hoje, o pecado foi aniquilado. Hebreus 9, 26. O corpo do pecado foi esmiuçado. Paulo trouxe essa revelação para nós. Então, hoje, acabou isso aqui. Amém? Não precisa entender tudo de uma vez, abençoado. Amém? Glória a Deus pela sua vida que você já está ouvindo. E um pouquinho vocês vão entender. Porque são filhos de Deus e têm o Espírito Santo. Amém? Verso 20. Ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui eu não vou entrar muito, não é, abençoado? Não vou me aprofundar muito aqui nesse versículo, amém? Sou evangelista, amém? 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 Então, e certamente estou convosco, Jesus falando com eles, certamente estou convosco até a consumação do século. O que eu entendo aqui é que século é 100 anos, então Jesus estaria com eles, amém, abençoado? Quem morreu, que tempo que morreu, quantos anos morreu, não vou entrar nessas coisas agora, amém? Então Jesus disse para eles, é bom que isso fique claro, hein, abençoado? Amém, abençoado? Estou convosco até a consumação do século. Jesus morreu, ressuscitar e tá convosco até a consumação do século, até a consumação de tudo, até a consumação, até a sua vinda. Jesus morreu, ressuscitou e disse, estou com vocês até a consumação do século. Morreu, ressuscitou, é com nós, é conosco, foi com eles. Amém? Hebreus 13, Deus é o mesmo e ele não muda. Mas, tá entendendo, abençoado? Que isto aqui era ordenança para eles, para os discípulos. Isso tem que ficar claro, claríssimo. Quero ler com vocês. Ah, mas Jesus mandou batizar, tá? Vamos ler em Atos 10. Atos 10, eu tenho 7 minutos para explicar, abençoado. 7 minutos para explicar isso aqui. Atos 10. Tem uma ministração aí, abençoada, falando coisas que a igreja não sabe. Graça sobre Graça Macedo, você coloca essa mensagem, coisas que a igreja da terra não sabe. Atos 10. Isso aqui é uma coisa que a igreja da terra não sabe, não teve revelação ainda. E se sabe, não teve revelação. Se teve revelação, tem alguns que nem falam. Fala isso aqui na igreja não, porque o povo vai tudo embora. O povo tá aqui na igreja, e os povos estão dentro da igreja com medo de ir pro inferno. Jesus, ele disse, né, o inferno abençoado não é para as ovelhas, amém? Então, tendes cuidado para que não faça presa com vãs filosofias, abençoado. Vamos cuidado com os lobos, hein? Cuidado com os lobos. Paulo disse, sei que depois da minha morte entrarão lobos cruéis no rebanho, que não pouparão o rebanho. Então, graças a Deus, abençoado, nós somos achados por Deus. Graças a Deus, nós fomos achados por Deus para ministrar essa palavra que está com o apóstolo Paulo, graças aos gentios. E a internet está ajudando nós. Amém, abençoado? Primeiro Deus, depois a internet. Vamos lá? Atos 10. Atos 10. Atos 10. Prestem muita atenção agora, hein? Preste muita atenção no que eu vou te dizer, abençoado. Eu faço evangelismo por aí, ouço muita gente. E o que eu ouço lá fora, já ouviu aquele negócio abençoado? Então,
uma sala de aula, o professor fala, tá tudo entendido aí, vocês entenderam tudo direitinho, aí alguns têm vergonha, não falam, eu não entendi, levantei minha mão. Eu sempre queria saber, abençoado, o que eu não entendi naquela primeira explicação, eu pegava meu caderninho, levava lá pro professor, né, ia direto na fonte. Levava pro professor e dizia, professor, eu não entendi isso aqui. Aí ele me explicava ali, ele me explicava ali, e eu entendia. Então muita gente tem essa vergonha, né, não entendi. E ali todo mundo fica com dúvida, abençoado. E às vezes vai procurar em outra fonte, procura em outra fonte, às vezes a fonte é errada. Atos 10. Atos capítulo 10. Vamos ver aqui de onde é que eu vou pegar aqui, abençoado. Atos 10, verso 38. Vou fazer uma leitura aqui, vamos ver. Atos 10, verso 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, Deus ungiu Jesus de Nazaré, segundo a sua carne. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando uma história, né? Lucas contando uma história ali, né? Em um discurso de Pedro, né? Com um discurso de Pedro ali, né? Então, Atos 10, Lucas escreveu, amém? Esta história, esse discurso de Pedro. Atos 10, verso 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem. Lembra lá, abençoados, de Mateus 28? A mim foi dado todo o poder no céu e na terra, a Jesus Cristo. Então, só Jesus Cristo ressuscitado, o Espírito Santo, tem poder de trazer a revelação. Maria, uma evangelista. Amém? Ungida como evangelista. Atos 10, verso 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, né? Então, sabemos que o diabo, Hebreus 2,14, está aniquilado nessa nova aliança, já temos essa revelação, então, né? Contando uma história do passado, tempo de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré ainda não tinha aniquilado o diabo, mas hoje já sabemos que o diabo está aniquilado em Hebreus 2,14. Jesus aniquilou o diabo. Atos 10, verso 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, todos dentro da igreja com medo de diabo, né, abençoado? O diabo está aniquilado, abençoado, temos uma carne, amém? Carne e o Espírito Santo em nós. 2 nessa nova aliança. Nós, filhos de Deus, com o Espírito Santo. O diabo aniquilou. Tudo que tem de mal que cometemos, abençoados. Ira, porfia, maledicências. Alô, larga as obras da carne. Tenta entrar no reino de Deus, abençoado. Amém? É bom e proveitoso o reino de Deus, tá? Atos 10, verso 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, né? Porque Deus era com eles. Com ele. Porque Deus era com ele, com Jesus. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele. Nós somos testemunhas, né? O discurso era de Pedro, hein? Alô? Lucas escrevendo, Pedro falando. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele. Quem era testemunha de Jesus? Quem andou com Jesus? Quem foi visto por mais de 500 irmãos? Então o povo, né, abençoado, que andava com Jesus, certo? Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia, olha lá, como em Jerusalém. A esse mataram, perdurando-o num madeiro, né? Não foi? Jesus veio para os seus judeus, mas o judeu não cria nele, tanto não cria que botou ele no madeiro. E por conta disso daí, nós fomos salvos, gentios, achados por Deus. 40, verso 40. Deus o ressuscitou ao terceiro dia.
e fez com que se manifestasse, né? Coríntios 15, olha lá, ressuscitou até o terceiro dia, ressuscitou até o terceiro dia e fez com que se manifestasse, olha lá, e foi visto por mais de 500 irmãos. 1 Coríntios 15, verso 6. Verso 41. Não a todo o povo, olha lá, não a todo o povo, ele não apareceu a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, né? Então, as testemunhas que Deus ordenara. A nós que comemos, olha lá, Pedro, hoje, o que eu disse, abençoado, que nós vamos falar só de Pedro. A nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Então apareceu, né? Apareceu a Pedro, apareceu a mais de 500 irmãos, certo? Mas hoje vamos falar um pouco de Pedro. Verso 42. Ele nos mandou pregar, depois vocês pegam e ler, abençoado. Pega a Bíblia e lê, certo? O Espírito Santo vai falar com vocês. Atos 10, verso 42. Ele nos mandou pregar, olha lá, Pedro falando, ele nos mandou pregar. Quem? Jesus. Ele ainda que foi o ressuscitado, deu ordem para quem? Para os seus discípulos. É bom vocês saberem que nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. Mateus 10, nós não estávamos lá, no meio daqueles 12. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Verso 43, dele dão testemunho todos os profetas, dele dão testemunho todos os profetas, Isaías, Jeremias, Paulo. Dele dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então nós já sabemos que já recebemos o perdão de Deus. Romanos 4, 25. Tá vendo que eu estou citando, abençoado? Mas como a graça já foi revelada, então a minha mente vai lá para a graça de Deus, amém? Que é o evangelho universal. Romanos 4, 25. Nele temos crido que fomos justificados e santificados. Nem é o nosso assunto aqui, mas ele vai, né, trazendo. Então já fomos o quê? Santificados. E Romanos 4, 25. Olha lá. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Então Pedro não tinha essa edificação que Paulo edificou nós com Romanos 4, verso 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Então, nós estamos justificados, ou seja, nós estamos perdoados de todos os pecados, justificados em Cristo. Isto é o evangelho universal que tem que ser pregado. Não é pregado lá? A gente prega aqui. Atos 10, 44, né? Então, Atos 10, 43, dele dão testemunho todos os profetas, olha lá. Paulo deu testemunho que nele, temos crido nele, fomos justificados, olha lá. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, cremos que Jesus morreu e ressuscitou e nele estamos e nele já recebemos o perdão. Pedro falou, receberão, né? Pedro falou, receberão. Pedro jogou para o futuro. Nós trazemos o futuro para a realidade, o presente. Nele estamos justificados. Romanos 4, verso 25. Certo? Isto ministrado pelo apóstolo Paulo. Amém? Então, Paulo pôs este fundamento. Então, este fundamento vocês têm que receber. Tá certo, abençoado? Atos 10, verso 44. Prestem muita atenção. Dizendo Pedro ainda estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Ninguém está falando aqui que Pedro não é salvo, amém, abençoado?
Pedro só não teve a revelação que Paulo teve. Amém? Atos 10, verso 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Ou seja, o Espírito Santo se manifestou naquelas pessoas que estavam ali, né, naquele discurso de Pedro. Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Verso 45. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro, vejam, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ou seja, né, olha lá, ó, os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro. Entra na história, abençoado. Verídica, claro. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha só, né? Alegre com aqueles que se alegram, esta é a palavra. Então os judeus viam que o Espírito Santo se manifestou nos gentios. Gentios já batizados com o Espírito Santo abençoado, porque lá em João 19:30, né, Jesus já tinha morrido e os batizado na sua morte, mas Pedro ainda mandou eles batizar, quer ver? Os judeus, seguidores de Jesus, que tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Houve ali uma manifestação nos gentios. Verso 46, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, verso 47, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Então ali os gentios estavam batizados já na morte de Jesus. Ali os gentios abençoados já estavam batizados porque Jesus já havia morrido. João 19:30, ficou lá para trás. Nós já estamos na igreja de Atos, né? Atos é cheio de rudimentos, abençoado. Atos tem que prestar muita atenção nessa igreja que é cheia de rudimentos judaicos e não pode ser aplicado para nós. Então Pedro lá não teve a revelação que Paulo teve. Olha lá, verso 46, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Eu já ouvi dizer, abençoado filho de Deus, eu já ouvi dizer assim, olha, converso com muita gente e essa fala desse irmão ficou na minha mente. Então o irmão disse, então eu perguntei para o irmão, então quer dizer que é assim que você crê, irmão, que só recebe o Espírito Santo quem é batizado nas águas? O irmão disse sim. Então quer dizer que quem não é batizado nas águas não recebe o Espírito Santo. Se não recebe o Espírito Santo, logo não manifesta, logo não recebe a manifestação do Espírito Santo, certo? Porque o Espírito Santo está em nós, certo, abençoado? Fomos batizados em sua morte, certo? Então aqui os gentios já estavam com o Espírito Santo, porque Jesus já tinha morrido e ressuscitado e habitado em nós, nos filhos de Deus. Só que Pedro, se Paulo estivesse aqui abençoado nesse discurso, eu tenho certeza que Paulo ia se levantar e ia dizer, ei Pedro, eles não precisam ser batizados em água. Água é rudimento pobre e fraco. Água não tira pecado. Água não significa que agora que eles têm o Espírito Santo, porque lá atrás, a morte de Jesus, Pedro, Jesus já morreu lá na cruz, João 19:30, já os batizou com o Espírito Santo. Por que a água, Pedro? Se Paulo tivesse nesse discurso, Paulo ia levantar, abençoado, em defesa do seu povo gentil. Estão entendendo, abençoado?
Paulo ia falar, para que, Paulo, para que, Pedro, a água? Se na sua morte Deus já os batizou, tanto os batizou que se manifestou o Espírito Santo nos gentios, não só nos judeus, olha lá o verso 45, como também nos gentios. E os judeus ficaram até alegres com isso. Estão entendendo, abençoado? Você vê a cegueira de Pedro. Pedro não tinha recebido a revelação. Converso com muita gente e o irmão me disse, se não batizar, não tem o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, abençoado, logo o Espírito Santo não vai se manifestar no irmão. Claro. Uma coisa é o batismo com o Espírito Santo de Romanos 6,6, 6,3. Ou não sabeis que na sua morte vocês foram batizados. Se Paulo estava lá, Paulo ia falar isso com Pedro. Ô Pedro, você não sabe não que o Romanos 6,3... Ó. Romanos 6, verso 3. Ô Pedro, quer batizar os gentios na água ainda? Para quê? Se Jesus já aniquilou o pecado, se Jesus, Colossenses 1, 13 e 14, se Jesus já remiu todos os pecados, por que, Pedro, você quer batizar eles? Pedro estava sem a revelação, não é, abençoado? Ah, mas Jesus mandou eles, né? Depois da revelação que Paulo trouxe para nós, não há mais batismo em águas abençoadas. Romanos 6, verso 3. Ou não sabeis, se Paulo estivesse lá, Paulo ia falar assim, ô Pedro, ou não sabeis que todos quantos já fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos em novidade de vida. Ô Pedro, mandando ele se batizar? Então o irmão me disse isso, abençoado. Não. Então tem que se batizar nas águas. O irmão aí da rua. Então é assim que você crê? É, assim que eu creio. Então ele está fundamentado na base de Pedro. Porque as igrejas de hoje não recebem o apostolado de Paulo. Tá entendendo, abençoado? Eu penso que vocês estão, abençoado. O irmão me disse. Não, só se batizar tem o Espírito Santo. Ele nunca ouviu de Paulo o Romanos 6, verso 3. Esse irmão nunca ouviu isto. Isto não é grave, abençoado? Eu acho isto gravíssimo. Eu não acho grave, eu acho gravíssimo. Falta gravíssima. Atos 10, verso 48. E mandou que fossem batizados, ó. E Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe pediram que ficasse com eles por alguns dias. Coitado desses daí, que ficaram com Pedro. E não com Paulo. Penso que deu para vocês entenderem, abençoado. Como eu disse, eu preciso edificar a vida dos santos, porque lá na rua tem muita gente que não sabe da graça de Deus. Quero terminar aqui só. Voltamos lá um pouquinho, abençoados, lá atrás. Mateus 28. Voltamos um pouquinho, Mateus 28. Mateus 28, verso 20. Ensinando-os a obedecer a todas as coisas, né? Os discípulos de Jesus. Ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Vamos abrir uma graça de Deus aqui, abençoado. Jesus diz, eu estarei com vocês por mais 100 anos, mas Jesus morreu e está com nós até a consumação do século, até o fim de tudo e de todas as coisas estarem confirmadas e todos receberem a graça de Deus e viver por fé, certo, abençoado? Vamos abrir aqui em Hebreus, que é a graça de Deus. Paulo disse, 1 Coríntios 3, verso 10, Paulo disse,
Eu ponho o fundamento e outro edifica. Vamos edificar a igreja de Cristo abençoado com a graça de Deus? Hebreus 9. Hebreus 9 é cheio de revelação, hein? Hebreus 9, Hebreus 10, Hebreus 9, 26 para terminar. Hebreus 9, verso 26. Doutra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Então, se Cristo não tirou o nosso pecado, abençoado, ele tem que morrer de novo. Doutra forma, necessária lhe for, Hebreus 9, verso 26. Doutra forma, necessária lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Veja, ponto. Parte B deste versículo. Mas agora, Paulo falando com o seu povo. Alô? Paulo, mestre dos gentios. Nós. Paulo falando com os seus seguidores. Mas agora, na consumação dos séculos, de uma vez por todas, se manifestou. Mas agora, na consumação dos séculos, importante, abençoado. Olha lá. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Mas agora, na consumação dos séculos, né? Então, em João 19:30, Jesus entregou, né, o reino para Deus. Pai, eu fiz tudo, eu consumei, eu fui o sacrifício. Eu fui o sacrifício para que eles fossem salvos. Eu fui o sacrifício para que eles fossem comprados por bom preço. Eu fui o sacrifício para que eles fossem santificados no Espírito. Pai, eu fui o sacrifício. O Senhor quis que fosse assim. Então, Jesus tomou a cabeça, né? Jesus tomou o vinagre, tomou a cabeça, morreu e entregou o reino para o Pai. Tudo está consumado. João 19:30. Mas agora na consumação dos séculos. Por isso eu estarei convosco pelos séculos dos séculos. Então Jesus está conosco, amém, abençoado? Foi com eles na nova aliança como Jesus de Nazaré. Morreu, ressuscitou, foi visto por mais de 500 irmãos. E agora permanece em nós para sempre. Amém? Até a consumação dos séculos. Importante é isso, abençoado. Certo? Importante é você receber a graça de Deus. Mas agora, na consumação dos séculos, de uma vez por toda, se manifestou, né? Então, Jesus se manifestou lá na cruz para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilou o pecado. Aquele que nos trazia condenação. Ele aniquilou. Ponto. Abençoado. Graça e paz a todos vocês. Ministração não tem como fazer por menos 57 minutos, mas a graça de Deus seja com todos vós. A graça de Deus seja com todos vós. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Até mais, abençoado. Graça e paz. Amém?